Olá, queridos, graça e paz. Estamos para a nossa leitura diária. Hoje, leitura de número 246. Mas antes quero pedir que você possa deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e juntos vamos levar a palavra do Senhor. Aqui em Crônicas, no verso 8, 2 Crônicas, verso 8, nós vamos ver, após o cabo de 20 anos, alguns registros dos atos do rei Salomão. E um desses atos foi a reconstrução das cidades que ele ganhara do rei Hirão. Muitas dessas cidades eram fortificadas. Jerusalém, como capital do reino, era de suprema importância. Ela tinha uma importância muito grande porque ela tinha que garantir ali a proteção do templo, porque Jerusalém era o centro espiritual e religioso do povo de Israel. Também de todos os povos que restaram, que não faziam parte do povo de Israel, Salomão os colocou como tributários. Agora eles não eram povo da linhagem de Israel, e agora eles teriam que pagar tributo ao governo, ao rei no caso. Também se observa no versículo 14, conforme a palavra, está falando que também conforme a ordem de Davi, seu pai, ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também a dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque tal era o mandado de Davi, o homem de Deus. Você vê que Salomão levou muito a sério todos os detalhes que foram passados por seu pai, aquilo que ele colocou para que fosse feito. Salomão procurou fazer realmente à risca em obediência a seu pai e, em primeiro lugar, obediência a Deus. Então isso veio trazer essa organização para o templo, para o louvor e adoração a Deus, e assim se aperfeiçoa a casa do Senhor. E Salomão cumpriu realmente ali com o seu papel de estar trazendo as coisas do Senhor muito a sério. E quando nós vamos lá para o Salmo 73, o Salmo 73, a palavra do salmista nos traz assim até uma certa curiosidade. O salmista ele inicia aqui no primeiro versículo, ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E ele exalta o Senhor, e ele mesmo vai falar que ele, por estar assim observando a vida dos ímpios, ele quase se desvia, ele quase se afasta dos caminhos do Senhor. Porque quando ele começa a observar a vida do ímpio, ele começa a ver que o ímpio parecia que a vida dele seria muito mais fácil. Ele via o sucesso, que ele via a prosperidade dos ímpios, e que o justo para ele naquele momento estava sofrendo privacidades, estava sofrendo por dificuldades. Aquilo começou meio que contaminar o coração dele, para que a fé dele viesse desfalecer. Como que o ímpio está sendo bem sucedido e o justo está passando por dificuldades, está enfrentando necessidade. Mas ele vai descobrir que quando ele tira os olhos dessa situação que ele colocou, o seu coração, quando ele começa a olhar não mais para o homem, mas ele começa a olhar para Deus e ver a justiça de Deus, e que ele não abandona aqueles que o buscam com sinceridade. E somente nele o homem pode encontrar refúgio. Então ele começa a observar, tem algo que não bate. Por quê? Porque ele sabe que Deus não abandona seus filhos em nenhuma circunstância. Em nenhum momento o Senhor vai nos deixar só. E quando ele passa a ver isso, aí ele começa a observar que há a justiça de Deus. Ele encontra a justiça de Deus. E ele fala que busca com sinceridade, e somente nele o homem pode encontrar o refúgio e proteção. O Salmo faz um convite para confiar em Deus, como o salmista afirma aqui no verso 28. Ele fala: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, para minha confiança no Senhor Deus, para anunciar
todas as suas obras. Então você vê que ele inicia com uma expectativa e quando ele passa a olhar para a justiça de Deus, ele vê que o bom realmente é aproximar-se de Deus. E quando nós vamos aqui para João, no capítulo 10, do verso 1 ao 21, nós vamos ver essa bondade também de Deus aqui, quando a gente vê Jesus ensinando essa parábola do bom pastor. As pessoas que estavam ali ouvindo ele falar sobre o bom pastor não estavam entendendo que ele falara da sua própria pessoa, ele o bom pastor. Então as pessoas não entendiam, ele é o bom pastor e que em breve estaria dando sua vida por amor ao seu povo. E no versículo 10, a palavra vai dizer, o Senhor, o próprio Jesus estava falando, que o ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir, e ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No 11 ele fala, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele estava garantindo que ele, como bom pastor, daria a sua vida pelas suas ovelhas. E mais ele fala no 12 que ele não é como mercenário. O mercenário, ele via o perigo, via as ovelhas sendo machucadas, sendo feridas, e ao invés dele ajudar, ele fugia e deixava as ovelhas em perigo. Já o bom pastor não, ele fala que o bom pastor, ele vai dar sua vida, ele não vai só defender a ovelha, mas ele vai cuidar, ele vai salvar essa ovelha, e precisava dar a sua vida para que essa ovelha viesse encontrar no Senhor refúgio. Ele reafirma que não só é defender as suas ovelhas, dando sua vida por elas, mas que assim como o Pai o conhece, ele também conhece o Pai e que ele o ama, porque sabe que Jesus daria a sua vida para resgatar eu e você, ó Pai. Então veja que nós temos aqui o bom pastor que ainda hoje almeja nos trazer para o seu aprisco em segurança, porque pagar o preço pelas nossas vidas ele já pagou. Mas hoje ele faz um convite, que nós podemos nos achegar a ele, que todos nós possamos conhecer o bom pastor. E o bom pastor é Jesus. Que Deus nos abençoe, fique na paz de Cristo e até mais.